Estuda que a vida muda. Futuros doutores, futuras doutoras, professor Françoélio Queiroz de Física do Colégio Equação Certa. Te convido agora para fazermos a questão 103. A nossa questão 103, ela é uma questão que versa sobre força e movimento. Ela tem como competência 6 e habilidade 20. Vamos ler, né? Lê. O skydiving ou mergulho aéreo é um esporte derivado do paraquedismo. Paraquedismo. E atualmente muito praticado pelos chamados desportistas radicais. Ele consiste em saltar de um avião a grande altitude e efetuar manobras individuais ou coletivas antes da abertura do paraquedas. Antes da abertura do paraquedas. Minha gente, quando o paraquedista salta, a velocidade inicial dele de queda é zero, lembra? Ele está lá no avião, paradinho, com velocidade inicial igual a zero. E ele salta. Quem vai acelerar esse movimento é a própria gravidade. Então, o movimento de queda dele, esse movimento de queda é um movimento retilíneo uniformemente variado. Acelerado. Uniformemente variado, acelerado pela gravidade. Mas lembremos que se eu não desprezar a resistência do ar, ele vai freando. Ele está aumentando a velocidade, só que com o passar do tempo, vai aparecer sobre ele uma força de resistência do ar, fazendo que esta resultante sobre ele vá diminuindo até zerar. Quando ele atinge a velocidade máxima, que a gente chama de velocidade limite ou terminal. A partir daquele instante, ele atingiu a velocidade máxima e a queda dele ocorrerá em movimento retiliniforme. Por quê? Porque o peso continua puxando ele para baixo, só que a resistência do ar agora empurra ele para onde? Para cima. Mas por inércia ele continua caindo, porque a força de resistência do ar se iguala à força-peso. E aí, como ele já tinha movimento de queda, inércia, ele continua caindo por inércia, movimento retilíneo-uniforme, tá bom? Muito bem. Logo após a abertura do paraquedas, o módulo da aceleração do paraquedista aumenta inicialmente e em seguida, vamos pensar, qual é a função do paraquedas, minha gente? Qual é a função do paraquedas? Qual é a função do paraquedas? Se o cara está caindo aqui e ele estava com uma velocidade muito grande, lembra? Ele tinha uma velocidade muito grande. Quando ele abre o paraquedas, qual é a função do paraquedas? É exatamente encher de ar e segurar a queda dele, não? Ele vinha com a aceleração máxima, que era da gravidade ali, né? Acelerando. E aí ele começa a parar. Então a função dele é fazer com que a força de resistência do ar fique maior do que a força-peso, que é o que estava puxando para baixo. Então, a força resultante, que é igual a massa vezes aceleração, vai ser a força de resistência do ar menos a força-peso. E qual é a tendência? Ele ir parando. À medida que ele vai parando, a aceleração dele vai diminuindo, né? Porque, lembrando, à medida que ele vai parando, a força de resistência do ar é uma constante aerodinâmica vezes a velocidade ao quadrado. À medida que ele vai parando, o que é que vai acontecendo? A força de resistência do ar vai diminuindo, obrigatoriamente o resultado vai diminuindo, até que de novo ele entra novamente em equilíbrio. Ou seja, a aceleração passa a ser zero novamente.
Então a função dele é ir retardando o movimento, freando, até que ele se estabilize novamente. E à medida que ele vai diminuindo a velocidade, obrigatoriamente a sua aceleração também vai diminuindo. Portanto, ele diz, em seguida, diminui, porque a força resultante sobre o paraquedismo também diminui com o tempo. Perfeito? Gabarito, letra A de amor. Professor, e as demais? Não precisa nem ler, não é? Porque eu já sei que ela vai diminuir na letra B. Aumenta? Não. Fica constante? Também não. Se mantém constante? Não. Se mantém constante? Não. Ou ela deveria, se ela aumentou, na hora que eu abro, a força que está me puxando para cima vai aumentar a minha desaceleração, com o tempo eu vou freando e esta aceleração resultante vai diminuindo também junto com a força de resistência do ar, tá bom? Letra A, forte abraço, espero ter sido suficiente. Fui!